Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hércules Cast. Esse que é o 9º episódio e hoje eu como host e o Marcos como co-host temos a honra de ter como convidado o professor Dr. Jonato Prestes para falarmos bastante sobre treinamento de força e CrossFit. Bom, então fazendo uma breve apresentação do professor Jonato Prestes. O professor Jonato ele é graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, correto, Jonato? Isso. Tem mestrado na Universidade Metodista de Piracicaba, doutorado pela Universidade Federal de São Carlos em Ciências Fisiológicas e pós-doutorado pela Western Kentucky University nos Estados Unidos, no estado de Kentucky, na cidade de Bowling Green. Bom, e além disso, o professor Dr. Jonato Prestes, ele tem mais de 400 artigos, já chegou nos 400? Cara, eu não tô vendo lá quantos, mas acho que deve estar. Tá chegando próximo dos 400 artigos publicados, é coisa, viu? Tem mais de quantos livros? Uns 5, 6? 5 livros publicados sobre o tema principalmente associado ao treinamento, seja na performance, seja para o idoso, para doenças metabólicas. E, além de tudo isso, ele é um dos maiores especialistas do Brasil, da América Latina, no assunto do treinamento de força, seja no controle de doenças, prevenção de doenças, seja para performance também. Então, com vocês aí, o professor Dr. Jonato Prestes, se quiser falar alguma coisa. Beleza. Sobre sua formação, currículo. Não, só agradecer vocês pelo convite, é um prazer aqui estar no Hércules Cast, é muito importante para mim participar de programas que também envolvem o cross, porque no final das contas para mim tudo é treinamento de força, né? Apesar de ser um cara oriundo da musculação, eu acho que é muito relevante a gente defender os esportes como um todo, né? Porque todo mundo pensa que prática esportiva tem que ser só de alto rendimento, mas a prática esportiva é de qualquer esporte, né? E eu acho que nós, como profissionais de educação física, o nosso dever, o nosso juramento está associado com trazer saúde para as pessoas. E fazer exercício em qualquer uma das modalidades que sejam, e principalmente que envolvam um treinamento de força, ela é fundamental para a população, né? Então eu sou um cara que um pouquinho diferente da galera tradicional, que fica querendo cutucar as modalidades, sejam quais forem, né? Porque não é só o CrossFit e a musculação, tem outras modalidades que gostam de se cutucar, até nas lutas tem isso, né? Teve toda aquela história do jiu-jitsu e do Muay Thai, lembra? Lá no Rio e todas aquelas brigas que tinham. Então, assim, eu não sou muito dessa pegada. Eu prefiro tentar entender como funciona cada modalidade, sem me tornar um especialista nela, claro, isso é com vocês, mas para tentar falar o que é correto sobre a modalidade. Não sei, falando besteira, né? É mais ou menos isso. Com certeza. E antes de iniciar, nós gostaríamos de presentear o professor Jonato com alguns brindes aí do Hércules. Show. Se quiser aí. Não, eu já ganhei também a própria xícara, né? Detalhe aí pra essa sacola. Aí tem um casacão do Hércules. Porra, cara, coisa top, hein? Olha aí, galera, ó. Aproveita lá, entra no Instagram, né? Tem um site lá. E adquire lá, né? Obrigado, viu, gente? Valeu mesmo. Você sabe que eu uso, né? Aquela pretinha cinza que você me deu lá, tá direto, né? Tem bastante coisa aí, você vai gostar. Obrigadão. Tamo junto. Bom, e começando então a temática, né, falando um pouco sobre treinamento, na sua visão, quais são as principais diferenças entre o treino tradicional de força, seja principalmente a musculação tradicional, quando comparado ao CrossFit? O treinamento de força associado ao CrossFit, o que você vê essa distinção entre essas duas modalidades? Cara, assim, primeiro agradecer vocês por permitir que eu sempre leve os alunos lá no box, né? Sempre que eu posso eu levo. Sempre também os artigos que a gente publicou junto, o livro, me fizeram entender melhor como funciona o cross, né? Talvez o fitness funcional, não sei como vocês preferem que eu fale, né? Porque acho que o que a galera entender tá melhor, né? É que CrossFit é uma empresa, então a gente às vezes acaba confundindo uma coisa com a outra, né? Mas assim, eu até fiz um podcast recente, vocês viram lá uma coisa que eu falei, que o pessoal da musculação ficou meio chateado comigo, mas eu falei assim, o pessoal do cross tá sabendo respeitar melhor as leis do treinamento e ordenação de uma sessão de treino do que muitos professores de musculação. O pessoal ficou meio mordido, mas não adianta ficar mordido se é uma realidade. Porque assim,
Quando a gente pensa em rendimento de força, não faz sentido você cansar uma pessoa, fadigar ela, para depois querer fazer ela levantar peso. Primeiro, fadigado, o risco de lesão é maior, porque o que protege o sistema articular é o sistema muscular. Se ele está fadigado, tem menor chance dele proteger melhor as articulações, né? Então, quando a gente vê que na sessão de cross o pessoal começa com mobilidade, faz potência primeiro, depois a força. Por incrível que pareça, isso já está há quantos anos desde o leste europeu, que é dito que tinha que ser assim, uma sessão de treino, né? Sim. Claro que vai depender da modalidade, algumas modalidades só treinam a força, outras usam a força como complementar, depende, claro, disso. Mas, por exemplo, numa sessão que você... Quando eu era atleta de handball, por exemplo, a gente não deixava para fazer os esforços de alta intensidade, por exemplo, saltos, pliometria, que eram coisas que a gente precisava para saltar mais, depois de ter feito todo o treinamento no final do treino específico, claro. Então, acho que é uma coisa que já deveria ser muito clara. E por que eu falo isso? Porque a galera da musculação até hoje me pergunta, professor, você acha errado começar pelo drop? Eu falo assim, cara, errado não, mas é que não faz sentido. Se você quiser que a pessoa que treina com você, ela também treine as aptidões físicas como um todo, porque também aí tem um outro preconceito. Muita gente acha que a musculação não se preocupa com a aptidão física. Não, ela se preocupa. No fisiculturismo, apesar da gente não ganhar campeonato pela força que a gente tem, em teoria a gente tenta ensinar os atletas a sempre priorizar o primeiro exercício mais carga. Mais carga, pirâmide crescente, pausa mais longa e deixar esses métodos que são mais fadigantes do meio para o fim da sessão. Então, em teoria, eu acho que uma diferença clássica do cross é que o cross ele vai usar a força e a potência para render dentro das sequências que tem nos campeonatos. E a musculação, ela pode ou não ofertar isso, porque musculação também não é só fisiculturismo. Então, por exemplo, se você tem um treinador, um personal, ele pode ter um cliente que ele pense como o treinador do cross. Não, vem aqui que para mim treinar força é importante para a sua saúde. Por exemplo, eu vou treinar um idoso. Eu sei que o treinamento de alta velocidade é importante para idoso, não é? Então tá, mas eu tenho que fazer o exercício que for de alta velocidade primeiro. E depois as outras sequências. Então, acredito que se você for professor de educação física, você deveria aplicar esses conceitos em qualquer ambiente de treinamento, inclusive na musculação. E aí a pergunta que fica é, por que na musculação faz tão pouco a mobilidade? Por quê? Por que o cara que faz musculação tem que ir procurar o Pilates? Por que ele tem que procurar a fisioterapia? Por que ele tem que ir no cross? Daí ele fala, nossa, como eu melhorei agora os meus movimentos, porque agora eu tenho mais mobilidade, porque a gente faz a mobilidade antes. Quer dizer, esses conceitos já deviam estar também na musculação. Tudo bem, hoje você vê que tem professores que dão personal que fazem um trabalho de mobilidade. Mas perguntando-se sinceramente, vocês já viram uma academia que vocês chegam e o professor que é de sala, ele fala, ó, agora tem uma sequência de mobilidade que você vai obrigatoriamente fazer antes de começar o treino? Nunca. Não tem. Nunca. Mas o interessante, às vezes, o aluno ele não faz por conta da falta de educação. Você concorda comigo? Talvez o professor não saiba o real benefício da mobilidade na qualidade do treino. Total. Eu vejo que é isso. E é engraçado que a contrassenso é o quê? Hoje a maior parte dos profissionais que trabalham com musculação falam que a amplitude é importante. Ah, beleza, então eu quero um agachamento em grandes amplitudes, eu quero um agachamento em 120 graus de flexão de joelho, 130, mas eu não tenho capacidade neuromotora para fazer isso. E aí fica essa loucura. Por que o cara do cross agacha melhor? Porque ele se prepara para agachar. E a gente talvez eu vejo, né, que alguns professores eles não têm essa cultura de preparar o aluno para agachar. Então, assim, eu acho que uma outra coisa que a gente pode imaginar que na musculação é um pouco diferente é essa questão da fase excêntrica. Porque quando você faz um movimento do levantamento olímpico, depois que a barra está em cima da tua cabeça, a ideia é o quê? Jogar a barra. Você não tem que segurar. E na musculação você não tem nenhum movimento que acontece isso. Simplesmente sempre tem a fase excêntrica. Né? Sempre depois que você empurra o peso para longe do seu corpo ou para perto do seu corpo, por exemplo, uma remada, né? Você tem que segurar na hora que esse peso está voltando ou está subindo. Então acho que essa é uma característica bem diferenciada. Trabalho de potência na musculação é só se o professor julgar que é importante trabalhar a valência e a potência, mas ela não é super valorizada na musculação, enquanto ela tem um valor no cross, certo? Resistência de potência, ela não é super valorizada na musculação. Na musculação a gente ainda acha que
Resistência de potência para quem não quer treinar, que vai ficar colocando pouco peso, fazendo muitas repetições. Eu vejo que tem muito professor que não tem a ideia de treinar as capacidades da força, as manifestações da força. Mas isso é o quê? Isso é educação. E o interessante, se a gente olhar na literatura, não antecipando o que a gente vai falar daqui a pouco, que é a questão da intensidade, mas os artigos eles mostram, né, que quem trabalha ali na zona de força, poucas repetições, alta intensidade, você tem ganhos até superiores em relação à hipertrofia quando comparado ao treino de hipertrofia tradicional. Então isso mostra que se você sai do tradicional, daquela zona intermediária de repetições, ele poderia se beneficiar também. Então, às vezes é falta de conhecimento, de achar que não, a força só precisa fazer quem é powerlifter, quem é strongman, e aí acaba ficando na mesmice de sempre. E isso é um contrassenso enorme, porque quando a gente pega os livros que falam de saúde, não falam de treinamento, de alto rendimento, tem as capacidades físicas relacionadas à saúde. E a força, a resistência, a força rápida, todas elas estão vinculadas à saúde. Sim. Né? Não só no jovem, mas como na criança e no adulto. Né? Então, não faz muito sentido você, como personal, treinar alguém individualmente e não pensar em desenvolver as manifestações da força. E aí você deu um tocante muito interessante. Hoje existe uma ideia que a hipertrofia é maximizada quando você faz o mix das zonas. Então, se eu usar zonas de força, zonas de 8 a 12, zonas de 15 a 20, para quem já é condicionado, parece que isso maximiza a hipertrofia. Só que a gente tem uma cultura nas academias de dar mais atenção para o 8 a 12 e as pausas de 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Mas, cara, eu vou falar para vocês, não existe nenhum atleta meu hoje, bodybuilder, campeão, que não comece o treino por um exercício com altas cargas e pausas longas. Todos eles. Vai treinar glúteo, vai fazer elevação pélvica, piramidal. Termina com 1 a 2 repetições máximas, cargas altas, pausas de 3 minutos. Vai treinar quadríceps, agachamento, leg press, cargas altas, progressivas. É o começo de qualquer treino de um atleta hoje que eu preparo. E aí finaliza com a sessão mais metabólica, um número maior de repetições? Basicamente sim. Menor. Basicamente sim. Até porque também para ele, como ele usa uma diversidade enorme de exercícios para o mesmo grupamento muscular, eu não consigo usar força em todos eles. Não faz sentido, né? Você imagina que o cara vai fazer uma pirâmide crescente no supino, depois ele vai fazer uma pirâmide crescente no inclinado, depois vai fazer uma pirâmide crescente no pec deck, já não faz mais sentido, né? Então faz sentido o quê? Eu aproveitar os exercícios com maior desafio neuromotor, que vai trabalhar core, que vai trabalhar uma série de outros grupamentos musculares, e trabalhar a força ali, porque ali faz sentido trabalhar força. Um exemplo simples assim. Se eu fosse pegar um treino isolado de deltoide, que o pessoal do bodybuilding faz muito, eu sempre explico para ele, cara, quando você for colocar carga, coloca no desenvolvimento. Porque na elevação lateral, o braço de força é muito distante. É um exercício muito isolado. Você não consegue... Não é um exercício bom para trabalhar força. Ou seja, conceitualmente, às vezes eu vejo que os profissionais eles têm dificuldade de fazer essa separação conceitual do exercício. Porque uma coisa que diferencia muito a musculação do CrossFit é justamente que na musculação a gente inclui muitos exercícios isolados. Além dos básicos, além dos multiarticulares, tem muito exercício isolado. Só que quando chega no isolado, a pessoa às vezes não entende para que serve. Qual que é o tipo de treino que eu uso ali? Qual que é o tipo de carga que eu uso ali? Já imaginou você fazendo 1 a 3 repetições máximas numa elevação lateral? Nossa, não faz sentido. Não faz sentido. É isso. E aí a gente entra nessa questão que você comentou sobre a ordenação errada na musculação. Às vezes o professor colocando um aluno para fazer treino de força depois de já ter feito vários métodos de treinos metabólicos. No CrossFit existiu muito por trás de um grande atleta da modalidade, porque ele fazia o levantamento olímpico depois do condicionamento metabólico. E aí muita gente aqui no Brasil, ele tentou copiar, né? Falou, pô, se o cara tá fazendo, deve ser esse o segredo. E aí deixaram para treinar a força e a potência depois do condicionamento metabólico. E aí o pessoal me perguntava o que eu achava. Eu falei, cara, isso é burrice. Uma coisa é você, às vezes, treinar específico para uma competição que pode ter um elemento de força, de potência, depois de uma prova de condicionamento metabólico. E aí você vai ter que achar um RM.
Só que se você vai treinar sempre assim, você não vai conseguir progredir. Não. Você vai ficar estagnado em virtude da fadiga. Você não vai ter a mesma potência, a mesma força. Então, como é que você vai conseguir aumentar o seu RM, sua carga máxima para esses exercícios básicos, para o LPO? Então, essa sequência ela precisa ser lógica. Se você entra fadigado, você não consegue ter a mesma performance quando comparado àquela ordem de você começar, né, com prioridade os exercícios que necessitam de mais força, de mais velocidade, e depois você ir para os exercícios mais metabólicos. Perfeito. Fora também que pensando na questão do cara se lesionar por estar fadigado e tudo mais, o padrão de movimento desse cara é um absurdo, sim, né? Você vê a primeira repetição dele em qualquer treino e a última é igual. Então, assim... E é legal a gente comentar sobre isso, até pra gente, de repente, comentar um pouco sobre as diferenças das três, né? A gente poderia incluir o powerlifting aqui. Sim. Essa história toda, quando eu converso com o Krause, é essa. Por exemplo, o que o powerlifter faz? Ele quer melhorar a técnica. E justamente por isso que se usam pausas tão longas, por isso que não se treina até a falha no geral, pouquíssimas séries sendo treinadas até a falha. Então, o powerlifter, ele justamente se permite essa condição, porque ele justamente vai ganhar a competição pelo máximo de carga que ele levantar, e não por o máximo de reps que ele fizer, ou as sequências que ele fizer em menor tempo, ou seja, ele não ganha por acúmulo de trabalho por unidade de tempo, ele ganha pelo trabalho máximo que ele consegue fazer. Então, eu acho que essas três modalidades acabam tendo características muito distintas entre elas, né? E assim, eu acho muito desafiador o cross pelo fato de você ter que fazer um mix das capacidades físicas. Então, por exemplo, quando você... Eu penso sempre assim, vamos pegar um cara do futebol, que ele tem que saltar mais, não é? Tudo bem, a gente vai fazer um treino pliométrico com ele. Depois do trabalho de base, de força, a gente vai passar para um bloco de potência. Tudo bem. Mas... você já imaginou se toda vez que a gente treinasse pliometria o teu salto aumentasse? Você ia virar ia alcançar o avião, né? Peter Pan, né? Peter Pan, ia sair voando. Quer dizer, o que a gente entende numa situação como essa? Depois de um bloco que você enfatizou a potência, esse atleta vai ter que resistir a esforços de potência em condições de fadiga. E a gente chama isso de resistência de potência, não é? Por exemplo, no cross tem muito trabalho de resistência de potência, resistência de força máxima. É basicamente coisas que acontecem o tempo todo na modalidade. Sim. E é um desafio, porque na musculação eu não precisaria fazer isso, porque eu não vou ganhar nada fazendo isso. Eu posso treinar essa valência, mas eu não ganho campeonato nenhum por ter essa valência. Só tem uma coisa que eu acho que a gente talvez possa mudar um pouco a visão das pessoas, talvez eu possa ajudar nesse ponto, é que muitas pessoas pensam que no dia do campeonato do fisiculturismo não tem expressão de força, não tem expressão física, não tem capacidade física sendo apresentada. Isso é um erro. Não é bem assim. Um dia eu vou convidar vocês para a gente fazer uma sequência de poses, para vocês verem. Ah, faça essa pose aqui, agora monta essa pose aqui. Mas, cara, quando der 5 minutos você está acabado. É muito difícil a sequência de poses. A gente está estudando isso no laboratório agora, a gente fez um estudo que a gente mediu o gasto energético das poses. E então, assim, na verdade, o atleta tem que estar bem preparado no dia para montar as poses e ele faz força. Principalmente no masculino, a gente chega a ter cãibra. E a cãibra não é só porque você está desidratado, só porque você está cansado, é porque é fadigante treinar a pose. Inclusive, a gente tem entendido cada vez mais que é necessário treino de pose cada vez mais específico. Junto com a musculação, entre as séries, porque você tem que sentir para fazer as poses na condição do cansaço. E tem um atleta, por exemplo, que hoje é campeão mundial, que é o Sebum, campeão do Mr. Olímpia. Ele tem um físico incrível, mas ele se destaca muito pelas poses. Hoje não tem nenhum campeão do Mr. Olímpia que não se destaque muito pelas poses. Inclusive, uma das grandes discussões entre Ramon e o Sebum não é só o físico, é a pose. Então entra a questão da resistência também. Sem dúvida, sem dúvida. Resistência à condição de força isométrica. É um conceito que a gente vai ter que desenvolver com muita calma, mas, cara, eu posso dizer para vocês como atleta, assim, a pose é muito cansativa. Eu já quase apaguei várias vezes por fadiga, por cansaço, assim, montando uma pose atrás da outra. E daí tem um detalhe que dependendo do campeonato, assim como é no cross, se os árbitros ficarem indecisos, por exemplo, eles chamam todos os atletas para fazer o que a gente chama de pose down. São poses livres na frente dos árbitros. E aí o cara fica
o tempo inteiro confrontando um atleta do lado do outro. Às vezes um atleta sai de uma lateral, vai até a outra, fica de lado com outro atleta. E é uma... Cara, eu falo pra vocês, e tem atleta que participa de 2 categorias no mesmo campeonato. Então você sai de uma categoria, dá 5 minutos, te chamo. Quando você chega no palco pra montar as poses, cara, quantas vezes eu fui colocar o pé no chão e a coxa fazendo assim, ó. E não era por nervosismo, era cansaço. E nesse tipo de competição, se você treme, você desconta ponto? Um pouquinho, um pouquinho. A ideia é que você esteja bem condicionado, por incrível que pareça. E o condicionamento não é só feixes musculares aparecendo. E outra coisa, quando você não consegue cravar bem a pose, você não consegue mostrar bem o físico. Então essa coisa que o fisiculturismo é só um show de... uma apresentação de, sei lá, de como se fosse uma modelagem, é uma coisa... Da mesma maneira que se fala equivocado várias coisas do CrossFit, se fala muito equivocado isso do fisiculturismo. E eu não tô aqui defendendo. Eu tô simplesmente mesmo explicando que é uma valência física. E que se você não tiver ela bem desenvolvida, você perde o campeonato. Às vezes o atleta ele tem um físico muito bom na academia, mas chega no dia da apresentação ele não ganha. Tipo o leão de treino. Exatamente. Porque o cara não se preparou direito, ou tremeu mesmo, ficou nervoso, não sabia se apresentar e acaba não ganhando. E é que antigamente todo mundo achava que essa coisa do cara tremer na pose é porque ele estava desidratado, porque ele não tinha feito a ingestão dos micronutrientes por causa da restrição calórica, mas nem sempre é assim. Hoje em dia a gente já não faz mais tanta loucura, os atletas sobem bem saudáveis no palco. Hoje em dia é mais difícil você ir num campeonato ver alguém desmaiando em palco, essas coisas. Isso já faz tempo que não se faz mais, né? E até porque eles emendam sequências de competições. Sim. Então ele precisa estar preparado para várias, não só essa exclusivamente. Bom, Jonato, agora explorando um pouco sobre as variáveis do treinamento de força, seja elas aplicadas ao mundo do bodybuilding, ou seja para o mundo do CrossFit, né, ali no treinamento de força. E também é importante eu esclarecer para quem tem dúvidas, mas o treinamento de força, o treino de potência e de força, eles são feitos de forma isolada do Metcon. Então as pessoas ficam olhando, mas o cara tá fazendo LPO com pulo na caixa. Não, o LPO dentro do Metcon tem uma outra finalidade, quantidade de repetições e não o trabalho de potência tradicional. Então esse trabalho de potência tradicional ele é feito no começo da sessão, da mesma forma que um levantador olímpico ele faz. Obviamente, qual a grande diferença? O volume, né? Então, o volume de treino deles são bem superiores quando comparado a um praticante de CrossFit, um atleta de CrossFit, em virtude da mescla da modalidade. Você tem que fazer força, tem que correr, tem que... uma porrada de exercícios. Então, o volume é muito menor. Bom, e o que você julga hoje no treinamento de força sendo na sua opinião, as principais variáveis do treinamento de força? Eu acho que hoje, pelo conjunto que temos na literatura, nós temos 2 variáveis que são inegáveis, né? É irrefutável. Carga, intensidade de carga, né? Não confundir intensidade de carga com intensidade de esforço, né? Acho que fica bem claro para vocês que são do cross, fica muito claro isso. E o volume. Acho que são as 2 variáveis que mais interferem em praticamente todos os aspectos. Na hipertrofia, eu diria que o volume chega a ter mais importância do que na força em si. Porque a gente percebe que tem um certo volume de séries que começa a impactar bem menos no ganho de força, né? Enquanto que, até porque você não é powerlifter. Então, como você é do CrossFit, vai ter lá um volume que você tem que fazer, mas, por exemplo, volume na musculação para o bodybuilder ou para o praticante tradicional é quantas séries você faz por grupamento muscular para gerar hipertrofia naquele grupamento muscular. Então, por isso que a gente divide o treino. O cara tem o treino de posterior de coxa. Qual é o sentido de um cara do cross treinar posterior de coxa isoladamente, se não fosse prevenir lesão, né? Ele não vai fazer uma sessão de treino de posterior de coxa. Essas diferenças são muito incríveis entre musculação e cross, né? E isso não significa que um seja melhor que o outro. São características. Por exemplo, por que o cara do cross vai treinar bíceps e tríceps? Ele não usa o braço daquele jeito em nenhum momento do campeonato. Né? A não ser que seja, como você comentou, no sentido de prevenção de lesões. Perfeito, né? Perfeito. E assim, eu acho que para o fisiculturismo, para a musculação tradicional, tem uma outra variável que eu acho importante. Na verdade, 2. Para mim, a seleção de exercícios é uma variável muito importante, porque o tipo de exercício que a gente escolhe molda o músculo.
Ah, eu posso hipertrofiar mais o reto femoral, eu posso hipertrofiar o quadríceps mais distal. Um cara do cross ter o quadríceps mais distal ou não hipertrofiado, se ele estiver levantando a carga, estiver fazendo as many reps as possible, foda-se, né? No final das contas. Sim. Tudo bem que a gente quer que ele tenha volume muscular, não quer que ele se machuque, mas no final das contas, aquele volume de quadríceps ali não faz nenhuma diferença para ele. Às vezes o cara é forte por consequência, mas não por objetivo. E às vezes também, se o cara tem uma panturrilha muito, muito grande, acaba atrapalhando na hora de validar uma repetição. Sem dúvida. A questão da barra na canela, né, para fazer a saída do movimento, tudo que a gente vê que envolve o movimento do powerlifting e do levantamento olímpico, né, dá muita diferença em relação à musculação. O cara da musculação, ele quer ter uma panturrilha hipertrofiada, mas isso não faz nenhuma diferença no final das contas. Então, por exemplo, essas questões, assim, o tipo de exercício, o cara da musculação, ele tá preocupado se a cadeira extensora hipertrofia mais a porção distal do quadríceps. O cara do cross, não. Agora, parece daí que fica pejorativo, né, no cross, mas não. Aquilo que eu sempre conversava com o Ramires. Se você tem mais volume muscular perto do joelho, tua patela tá mais protegida. Isso é um fato. Tanto é que o agachamento saltado, ele hipertrofia mais a porção distal do quadríceps do que o agachamento estático, tradicional, com os 2 pés no solo. Por quê? Porque no agachamento saltado você tem mais impacto no joelho. Então, quando o cara do cross salta do caixote, quando ele faz uma flexão nórdica reversa, por exemplo, por mais que ele não tenha objetivo específico de deixar o quadríceps desenhado, esse incremento de massa muscular ali também é preventivo de lesão. Aquela história, onde eu vou treinar meu reto femoral no cross, se eu não quiser ir na sala de musculação, fazendo uma flexão nórdica reversa. Então, para mim, a variável seleção dos exercícios, ela acaba sendo importante para os dois. Porque... Vamos pegar aquela história da menina que teve aquela rabdomiólise, né? Sim. Ela era uma cavala de treino, só que ela pegou o GHD, não estava acostumada a fazer. Então, estrategicamente, se ela tivesse... Eu sei que eles recebem uma ou 2 semanas antes, né? A sequência dos exercícios que vai ser na competição, isso, né? Mas, de qualquer maneira, às vezes era bom colocar aquele exercício nos treinos para, se aparecer esse negócio aí, eu tenho que estar preparado para isso, né? Ou se for algo muito inovador, o organizador fazer um alerta, treinem esse movimento que pode ter esse exercício e, consequentemente, vocês estarão mais preparados, não sofrerão lesões. E é engraçado você comentar sobre essa ordem dos exercícios, porque eu vejo dessa forma, que é muito importante, no sentido tanto da sessão do dia, quanto para sessões subsequentes. Sim. Então, vocês da musculação, vocês consequentemente conseguem espaçar mais, né? Sim. Então, você treinou peitoral na segunda, sim, você vai envolver esses grupos parecidos, similares ali depois de 2, 3 dias, que geralmente você já tem uma diminuição aí da dor tardia e do impacto nas sessões subsequentes, sim, do treino. Sim. No cross é muito difícil, né? Porque se você não consegue isolar. Na segunda você tem um treino que envolve pouco membro inferior, mas na terça você já vai ter muito membro inferior. Então, quando você vai selecionar os exercícios, você também precisa pensar qual é o impacto desse treino de força que eu estou fazendo na sessão do condicionamento metabólico. Será que vai impactar muito? Se o meu foco é que meus atletas rendam no condicionamento metabólico, se eu exagerar muito no treino de força, pode negativar o condicionamento metabólico. Ainda mais se ele não tiver um intervalo muito grande entre essas sessões de força, de metcon. E aí, por exemplo, na segunda-feira eu coloquei 200 agachamentos com bola, arremesso na parede. Wall ball, né? Wall ball. Então, no dia seguinte, eu programei treino de força de back squat. Aí o cara errou. Ou ao contrário também, né? Agachei um monte na segunda-feira e na terça eu fui fazer o wall ball. Vai atrapalhar a capacidade dele de performar. Fazer performar. Então, essa ordenação de você escolher os exercícios é muito importante, porque eu já conversei bastante com você sobre isso. Enquanto na musculação muitos, né, gostam daquela dor tardia, que acaba não impactando tanto na sessão do treino subsequente, no CrossFit a dor tardia ela já atrapalha demais. Porque você não, como eu comentei, é difícil você conseguir isolar as articulações, os grupamentos. Só para vocês terem uma ideia, do tipo de treino de quadríceps que a gente faz hoje, às vezes, se eu der 2 dias para treinar posterior de coxa, 2 dias depois, eu não consigo. De tanto incômodo que ainda tem. Eu admiro muito vocês, cara, porque assim,
Nos treinos que eu agacho, que eu faço a fundo, que eu faço os básicos, assim, que é o treino de quadríceps e tudo mais, cara, eu sinto que eu preciso de uns 3 dias para me sentir melhor. Então, quando eu vejo como são os treinos lá, porque, pô, a fisioterapia que eu faço é num box, né? Então, eu sempre chego lá, os caras estão sempre treinando, estão sempre de olho ali para aprender, né? E, cara, é assim, eu converso muito com a Letícia também. O que você treinou hoje? Ela vai me contando como é que foi o treino. Eu falo, caraca, como que você tá aguentando, né? Então, é uma coisa que eu por exemplo, cara, qual que é o problema da musculação tradicional, talvez? Seja a separação entre o cardio e a musculação. Porque daí, por exemplo, eu tenho que fazer um treino cardio polarizado, muitas vezes, não só porque eu quero que ele seja polarizado, mas porque eu sou obrigado a fazer polarizado. Por exemplo, eu fiz um treino muito impactante de quadríceps na quarta-feira. Quinta de manhã, se o cara for fazer o cardio separado da musculação, ele não consegue fazer um cardio de alta intensidade. Ele tem que fazer um cardio leve e contínuo. Aí num dia que ele vai treinar membro superior, que ele tá se sentindo bem no inferior, eu consigo dar um cardio mais pancada. Uma coisa que eu acho que a gente usa muito pouco, tanto na musculação tradicional como no fisiculturismo, seria os cardios de membro superior, né? Por exemplo, corda náutica, remo e outros, para aliviar... O remo acaba pegando bastante o inferior, mas tem o esqui, né? O pessoal usa muito o esqui. Isso. Então, assim, pelo menos para fazer uma mescla, né? Porque, por exemplo, quando eu faço a bike que tá lá em casa, que você sabe que eu comprei lá, a aerobike, eu canso bastante o inferior, mas quando eu tô muito cansado, eu consigo usar mais o meu superior. Que é diferente de você fazer um cardio que é só de inferior, cara. É foda isso. Então, eu acho que uma coisa que é complicada é vocês têm esse volume todo, mas vocês fazem o cardio junto. E a gente tem um problema, que é muitas vezes fazer o cardio separado. E aí, cara, é impactante. Que são 2 sessões no dia. E mesmo tem pessoas que não são atletas, cara, que fazem essa rotina. Acorda de manhã, faz um cardio em jejum, depois vai, período da tarde, faz musculação. E o cara nem atleta é. Mas o cardio de vocês é secundário. No sentido de que, pô, não é o objetivo principal. Então não preciso destacar muito das vertentes do treino de cardio tradicional. Não preciso focar muito no volume, intensidade, porque ele acaba sendo secundário. É uma forma de auxiliar o atleta, mas não é aquela valência que vai ter um impacto tão grande. Parece que não mesmo. Inclusive na competição a gente não chega a ter a necessidade de um cardio melhor para se recuperar, porque não acaba nem influenciando tanto. Apesar de ter gente que fala que se recupera melhor entre as séries e tal. O que eu acho? O fisiculturismo ele tem um problema sério, que é o uso de esteroides. Né? A concessão das categorias naturais, que o pessoal faz teste e tudo, todas as outras categorias a gente tem uso de esteroides e aumenta muito o risco cardiovascular. O que eu passei a usar muito hoje? Eu tenho atleta pró meu que faz treinamento intervalado o ano inteiro. Cara pesado, cara grande. Mas eu não faço o cardio... esse cardio, na verdade, de alta intensidade, eu incluo, cara, para ele não morrer. Para ele não ter tanto risco cardíaco por causa do esteroide. E esse atleta meu pró, ele foi fazer um exame cardiológico recente agora. E o médico pegou, é um médico que faz teste em vários bodybuilders, e falou assim, cara, o que você está fazendo? Ele falou, por quê? Eu falei, não, porque teu VO2 está aqui perto de 50. Eu nunca vi um cara do teu tamanho com VO2 de 50. Ele falou, não, doutor, é porque o meu treinador pede para eu fazer pelo menos 2 hits por semana. Daí ele falou, mas o quê? Para secar? Ele, não, é que ele falou que eu preciso ter sobrecarga progressiva no cardio para ter adaptação cardiovascular. Porque em primeira mão, a gente, do bodybuilding, a gente só usava o cardio para secar. Então, se você usar o cardio só para secar, não interessa. Porque daí no de baixo testado você pode fazer mais volume. E aí você gasta a caloria que você quiser. É muito da tua estratégia. Mas quando a gente começou a ver essa incidência alta de doenças cardiovasculares induzidas pelo uso de esteroides, o cardio de maior intensidade começou a ganhar um pouco mais importância. Pelo fato da capacidade cardiovascular. Só que tem um problema. Quando eu falo isso, todo mundo briga comigo. Porque eles ainda têm muita dificuldade de aceitar que o cardio precisa ter progressão de carga. Não é aquele treino 30 minutos na esteira, caminhando, mexendo no celular. Não. Precisa ter uma intensidade para gerar adaptação. Meus atletas hoje, nenhum treina dessa forma. Não, e obviamente, se você você faz um cardio bem feito no sentido de prevenção de doenças cardiovasculares, o atleta ele tem uma longevidade maior no esporte. Muito maior. Consegue competir mais, diferente daquele atleta que tem vida curta. E o grande problema é que a gente ainda tem aquela galera muito old school
que inclusive fala pro atleta não fazer o cardio no off. Porque é o momento de ganhar mais massa muscular, de comer mais. E eu, cara, como fisiologista, a gente sabe que esse cardio não vai atrapalhar no ganho de massa muscular, pelo amor de Deus, né, cara? Então, assim, é difícil, porque você tem que quebrar essa... O que eu acho que é um fato que vai diferenciar bem as duas modalidades? No off, realmente não é necessário fazer tanto cardio. Porque se você fizer muito cardio no off, quando você precisar secar, você vai estar muito adaptado. Então essa é uma coisa que o cara tem que pensar estrategicamente. O que eu faço basicamente? Eu não diminuo a intensidade, eu só diminuo o volume. Basicamente é uma redução de volume. E aí a intensidade eu tento manter ela alta mesmo no off. Até pela saúde, né? Para saúde. Basicamente para saúde. Interessante você comentar sobre essa questão de concorrência, né? Vou fazer o aeróbio, vou ter menores ganhos de hipertrofia. O que você já leu, tem lido sobre isso? Qual é a sua visão em relação a isso? Qual o impacto de você fazer um treino de cardio, seja misturado durante uma sessão ou no dia subsequente, e se isso vai impactar? Porque tem gente dando aula até hoje contando vias metabólicas que não existem, falando, não faça porque vai aumentar essa proteína que vai negativar seu músculo. Não, legal, essa pergunta é muito boa, cara. Vamos tentar separar as populações, né? No personal, eu vejo que a maior parte das pessoas treina de 2 a 3 vezes por semana. Para essa pessoa, eu acho que isso não tem importância nenhuma. Tipo assim, falar que o cardio vai atrapalhar a hipertrofia. Porra, cara, você treina 3 vezes na semana, você vai atrapalhar o quê? Para você querer atrapalhar alguma coisa, você tem que realmente hipertrofiar muito, né? E o cara que treina 2, 3 vezes na semana, se ele não for fazer esse cardio à parte, e é muito difícil eles fazerem, eu recomendaria fazer os dois juntos. E aí você escolhe se quer fazer antes, depois, se quer fazer tudo junto, similar ao cross. Porque a gente tem uns treinos similar ao cross, que é, por exemplo, você faz uma série no exercício de musculação, faz uma série em outro e vem e mete 30 segundos de cardio, volta para musculação. Existem esses protocolos na musculação, né? E pro personal ele é bom, porque você não vai ser atleta de nada. Você vai ser um cara que vai ter um pouco de força, um pouco de hipertrofia, um pouco de resistência. Nesses casos eu não acho que atrapalha nada. Quando você pensa num cara que quer muito volume muscular, que é um shape foda assim, cara, pra mim eu sempre recomendo que faça separado. Porque aí quando você aumenta muito pra 4 vezes por semana, 5 vezes por semana o cardio, se ele for feito sempre junto com a musculação, eu acredito que vai ter uma pequena interferência. E questão de ordem, você coloca? Tipo, eu quero que você faça o cardio de manhã. Eu acho que a grande confusão veio do quê, né? Eu particularmente, né? Eu prefiro que o atleta faça o cardio logo de manhã em jejum, porque aí ele, por logística, né? A maior parte dos meus atletas é profissional da área ou trabalha em alguma área. Então você não tem tempo para tomar café, esperar, fazer o cardio, não sei o quê. O cara tem que fazer o cardio 5 horas da manhã, tomar café e ir trabalhar, porque o primeiro aluno de personal é 6 horas da manhã. E aí ele vai, tipo, treinar musculação depois do almoço. Aí deu tempo dele fazer 2, 3 refeições. Então, normalmente, para nós é melhor assim. Mas, por exemplo, se ele quiser fazer musculação de meio-dia e um cardio à noite, não tem problema também. Porque a gente já sabe que o cardio em jejum ou não, ele não interfere em você secar mais ou menos. Se a dieta tiver igual, o efeito vai ser o mesmo. Então você não precisa fazer em jejum. O jejum é só uma logística. Então, o que eu vejo? Para você não atrapalhar a musculação, se você fizer o cardio antes, você tem que ter umas 2, 3 refeições. Que aí você tem que espaçar, né? Espaçar. A ideia que a gente coloca é mais ou menos 8 horas. 8 horas entre uma sessão e outra, daí a interferência é menor. Só que assim, cara, eu vou falar por mim. Já teve vezes de eu fazer aquela aerobike do inferno lá, muito pau, assim, tipo 40, 50 minutos, e no outro dia ir treinar quadríceps, mesmo alimentado, e sentir o peso, cara. Sentir o peso. Sente a lombar, sente o cansaço, a coxa pesa. Mas então você acha que esse efeito da interferência ele acontece por conta da fadiga residual? Talvez. E não por conta de alguma via metabólica que acaba impactando? Não, acho que via metabólica não, até porque isso passou bastante, né? Se fosse com menos de 8 horas ou muito próximo, a gente poderia discutir isso. Qual que eu acho que foi a grande cagada? Você vai lembrar disso. Quando começou a sair aqueles estudos mostrando que quando você fazia o aeróbio depois da musculação, inibia mTOR. Aí todo mundo falou, pronto. MP-quinase. Isso. Estudo feito com rato. Isso, agudo, uma única sessão. E aí a gente via que aquela inibição era só momentânea depois, durava só algumas horas. O fato é que a maior parte dos estudos crônicos não mostra interferência negativa. Dependendo da dose de cardio que você fizer, você pode até ter um efeito positivo no caso, né? Cara, o nosso malabares, ele também é difícil.
Mas aí entra numa questão que às vezes as pessoas não comentam, que é, por exemplo, às vezes seu efeito negativo quando você inclui o cardio é por conta da ingesta calórica. Você está fazendo 1 hora de cardio por dia, seu gasto calórico aumentou, então você tem que aumentar o seu consumo calórico. Sim, exatamente. E quando entra numa fase em que a pessoa, independente de ser atleta, ela quer secar, a gente tem esse problema, porque se você entrar em restrição calórica e com cardio junto, cara, não tem, cara, assim... Eu falo por mim, a experiência do uso de esteroides, né? Cara, o esteroide, ele segura muita coisa. Ele não deixa você tão mais hipertrofiado do que a outra pessoa. Sério, o pessoal acha que esteroide deixa você enorme, isso é uma ilusão, cara. Na verdade, o esteroide, ele te dá muito, muito gás, cara, pra fazer as atividades do dia a dia, assim. Não digo só atividade muscular, não. Atividade do dia a dia. Acordar cedo, fazer, dar curso, falar, não sei o quê, depois treinar, não sei o quê. Quantas vezes eu terminei curso, fui treinar, os caras olhavam pra mim e falavam assim, cara, não é possível que você vai treinar. Eu falo, vou treinar. Então, assim... A disposição, né? A disposição é outra. Porque não adianta você comparar um cara que tem uma testo de 400 com um cara que tá com uma testo de 1.500. Que 1.500 não é nenhum exagero. É um pouco a mais do que a testosterona natural. Só que essa testosterona natural que a gente fala é a testosterona de um cara que não treina. Então a margem de 800 hoje, que é a testosterona tonal de um homem saudável, ela é uma margem para sedentários. Se eu tenho um cara do tamanho de vocês que treina crossfit, que é um cara que tem mais músculo, a gente não sabe qual que é a dose tolerável de testo. Ninguém sabe, mas na verdade a gente imagina, hipoteticamente pela própria fisiologia, que ele suportaria uma testosterona um pouco mais alta. Tipo 1.200, 1.500. Só que daí tem cara que aparece pra mim com 12.000, né? aí é difícil, porque os bodybuilders são meio loucos, né, meu? É diferente. Que aí você tá vendo um cara intoxicado. É outra história. Que, cara, acho que existe muita coisa mal compreendida nessa história. O problema não é só a testosterona, o problema é a dose, a quantidade, a frequência. Porque todo mundo pensa assim, tudo bem, então tomei testosterona, vou morrer. Não é bem assim, né? Então, eu acho que esse é um fator que acaba fazendo você conseguir treinar melhor, se recuperar melhor. E com relação a ganho de força, porque, cara, às vezes a gente vê atletas que a gente claramente sabe que faz uso de algumas coisas aí e o cara não ganha força. E o cara continua daquele mesmo jeito. Perfeito. Essa pergunta é muito boa. Eu tive uma defesa de doutorado ontem. Eu tive uma de mestrado hoje e uma de doutorado ontem, só que hoje foi de um aluno meu e ontem foi de um aluno do Charles. Ele investigou pela primeira vez o efeito crônico do método SST. Ele comparou com o treino tradicional em pessoas treinadas. Os caras tinham um agachamento de 1.4, já um agachamentozinho legal, ou seja, pessoas bem treinadas. Cara, e aí ele começou a falar, ele começou a abordar uns estudos que falavam que hipertrofia podia ou não ter impacto no ganho de força. E, cara, eu andei lendo bastante sobre isso. Daí eu falei, putz, velho, você se fudeu colocando isso aqui na tua tese, porque você escreveu umas coisas aqui que não tem muito sentido e tal. Muita coisa do Lone, que eu falei, esse cara é meio fanfarrão, velho. Me desculpe ser bem sincero com você, mas ele tem muita fanfarronice, ele vai falar de controle de carga, fala umas besteiras, enfim. Vamos lá. Daí eu falei assim pra ele, o que acontece? Se eu usar um esteroide, eu sei que nem todo o volume muscular vai vir do acréscimo de miofibrilas. A gente pode chamar de proteínas contráteis e não contráteis. Porque tem um cara que ele fez um estudo recente por biópsia e ele mostrou que quem variava mais o treino teve mais incremento de volume muscular. Só que quando eles foram analisar o músculo, a biópsia do músculo, muito do que aumentou era proteína não contrátil. Não é ruim, mas é proteína não contrátil. O músculo ficou maior, mas essa proteína não contrátil ela não tem impacto na força. E o músculo ficou maior. Ele fica maior na ressonância, ele fica maior no ultrassom. Então, o esteroide, ele pode ter uma ajuda no acréscimo de força até um certo ponto. Até o ponto em que ele ainda estiver contribuindo para algum acréscimo de miofibrila. Então, até ali ele vai ter algum impacto na força. Mas não é uma relação linear. Então, eu posso ficar mais musculoso, mais volumoso, sem necessariamente ficar muito mais forte, porque o aumento de volume muscular ele não vem só disso. A gente tem ali no sarcoplasma, por exemplo, mitocôndria, ribossomo. A gente tem uma série de organelas que quando aumentam, o músculo fica maior. E elas não têm impacto direto na força. Então acho que essa é uma grande observação. Porque pensa comigo. Quantas vezes vocês já viram um powerlifter se manter na mesma categoria, praticamente com o mesmo peso e aumentar a força?
Bastante. Ou seja, eu acredito muito que quem está começando, quando você ganha essa massa muscular e parte disso é miofibrila mesmo, tem sim impacto positivo na força. Mas não é para sempre e não é da maneira que as pessoas acham. Acho que essa é a grande questão. Como a gente não investiga o que hipertrofiou, né? Porque imagine que a gente vai usar um padrão bom, que é ultrassom ou ressonância. Nem o ultrassom nem a ressonância, eles separam o que é miofibrila e o que é proteína não contrátil. Não, e dependendo da categoria, seja no powerlifting, seja no weightlifting, o atleta da categoria de baixo, às vezes, ele pega mais peso que o atleta da categoria de cima, ou muito próximo. Então, tipo, o cara pesa 6 quilos a menos e tá pegando o mesmo peso do que o cara. Então... E na mesma categoria, o atleta mais leve ganha, né? E tem no campeonato, né? E tem um lance que a gente fala que é o farm strength, né? Que é a força da fazenda, que é uns caras que você olha pro cara, você não dá nada. Mas aí você vê ele levantando peso. É genética também. Quantas vezes você foi rolar no jiu-jitsu, o cara pega no teu kimono, parece que você é louco, você não consegue mexer a mão parece do cara. Parece que é uma morsa. Você tá doido, cara. Parece uma mordida de tubarão. Tinha uns caras que eu ia rolar, que o cara passava o cotovelo assim no rosto, já machucava, assim. É porque o cara é duro. O cara com a estrutura dura. E esses caras existem mesmo, cara. Esses caras aí são muito fortes. Eu tenho um atleta que é do interior de Tocantins, o Júnior. Ele, apesar de ser bodybuilder, cara, ele é um cara muito forte, cara. Um cara que você olha assim e fala, meu Deus do céu, cara. Tipo, assim, assustador. Ele é muito forte mesmo. Então é um cara que ele vai ganhando volume muscular, acredito pela genética dele, ele consegue ganhar mais miofibrila também, né? Então ele tem, por exemplo, toda vez que ele vai ganhando massa muscular, ele vai ficando assim, um pouco mais forte, né? Não é uma coisa assustadora, mas ele progride as cargas. Progride bem. Até porque a gente usa aquele conceito de treinar a parte de força primeiro, né? Então ele acaba, por mais que use condicionamento metabólico, fadiga, drop set, ele sempre consegue ganhar força porque eu permito que ele treine essa valência no começo do treino. Excelente. Já que a gente está falando sobre intensidade, qual a sua visão hoje em relação à intensidade, seja para ganhos de hipertrofia, e discutindo essa diferenciação entre intensidade de carga, ou seja, percentual de 1 RM, percentual de 10 RMs, ou a intensidade através da percepção. Então, por exemplo, um treino de 1 RM tem uma percepção muito diferente de um treino de 10 RMs. Perfeito. Bom, eu acho que muitas coisas mudaram nesses últimos anos, né? Você pega hoje, saiu um estudo, acho que do ano passado, de powerlifters suecos, eu acho. Aí eles estavam mostrando que os caras treinam quase o ano inteiro na zona dos 60%, 70%. Eles não passam muito do 80%. E aí tem os picos, né? Obviamente. Então, aí eu tava conversando com o Krause um dia e tentando entender, né? Eu falei, mas Krause, por que treina assim? Ele falou, porque se eu for pra quilagem máxima, a minha técnica piora. Então eu tenho que repetir várias vezes o movimento com uma carga intermediária para minha técnica melhorar. Porque ao melhorar a técnica, eu vou conseguir mobilizar mais carga. E aí, claro, incluindo as progressões para chegar nos trabalhos de força. Então, eu acredito que a intensidade hoje ela tem um papel importante quando você pensa em hipertrofia. Mas como se o objetivo for hipertrofia, a intensidade ela tem um limite, porque eu não vou ganhar o campeonato pela carga que eu levanto, eu acabo entendendo que eu tenho que fazer um mix dessas variáveis na minha sessão de treino. Tanto é que quando hoje eu vou dar aula de periodização para pós-graduação de Bodybuilding Coach, eu sempre falo assim, explico a periodização linear, explico a ondulatória, mas falo assim, esses modelos não foram feitos para bodybuilders. No bodybuilding a gente prefere a periodização mista. E até acho que você chegou a ler aquele artigo que saiu recente, que ele compara o bloco com o misto. E aí ele percebe que em algumas variáveis o bloco foi melhor, por exemplo, para o ganho final de salto, foi melhor o bloco, ou seja, separar ali em momentos a força. Mas, por exemplo, para ganho de massa muscular e para ganho de espessura foi melhor o resultado na mista, né? Então eu acho que, por exemplo, na hipertrofia a intensidade tem um papel importante, mas ela não é a única variável determinante. Então... E que o treino da hipertrofia não necessariamente ele é intenso pela carga. Isso. Você aumenta a intensidade através de outros métodos. De vários métodos. A carga é progressão de carga, pirâmide, né? A gente quando faz a pirâmide a gente nem almeja muito a falha,
né? Não é muito nosso objetivo, por incrível que pareça hoje. Vários atletas... Hoje, por exemplo, eu treinei o Bruno. A gente começou pelo leg press. Cara, a gente não fez falha em nenhuma série. Mas a gente progrediu carga em todas as séries. Nós fizemos 5 séries de leg e não teve falha em nenhuma. Tá, na última série já começa a dar aquela empenada. Mas assim, não é aquela coisa de fui no máximo em cada série. Por quê? Porque a gente estava pensando na intensidade da carga. Aí quando a gente começa a pensar na intensidade de esforço, a gente chegou lá na cadeira extensora e começou a fazer as séries até a falha. Então o que a galera confunde? Quando você aumenta a frequência cardíaca, quando você aumenta a frequência respiratória, a pressão arterial, você sente o esforço. E você está confundindo aquilo com carga. Então, acho que essa é uma coisa que a galera confunde muito. Na musculação para hipertrofia, a gente acaba usando as duas coisas. Vamos pegar um exemplo de um exercício que aumenta muito a intensidade de esforço. O afundo. Cara, o afundo, você termina ele, você vai pegar a tua pressão arterial, tua frequência cardíaca, tá 180, 190. Quando eu agacho, cara, eu não chego perto disso. Tudo bem, agachamento até levanta um pouco ali, eleva. Mas não como o afundo. É um exercício mais metabólico. Por mais que você dê uma pausa entre uma coxa e outra, um lado e outro, já é muito mais fadigante. Com certeza. E essa característica é uma característica diferente do powerlifting, do weightlifting e do crossfit, Sem na parte do dúvida. desenvolvimento da força e potência. Porque ali a intensidade, o percentual da carga máxima, ele também é explorado. Uhum. Então, nós trabalhamos muito com esse percentual da carga máxima. 70%, 80%, 90% desse URM. Então, não foge muito disso. E o número de repetições reduzidos. Justamente, sem falha. A falha acontece em poucos momentos dentro do ano, quando você vai buscar cargas máximas. Perfeito. Justamente por conta da valência da força. Que para você ganhar força, você não necessariamente precisa explorar essa intensidade por meio de redução de intervalo, aumento do número de repetições. Perfeito. E aí o interessante, já explorando essa temática de esforço, hoje está muito em voga, né, o pessoal comentando sobre escala da reserva de repetições. Na teoria é muito lindo, mas você acha que na prática, dentro da musculação, o pessoal tem utilizado a escala da reserva para prescrição de treino? Como que você vê isso no mundo real? Eu ia até perguntar sobre isso, porque você falou que com o Bruno vocês não chegam na falha, né? Eu ia perguntar se vocês estão usando isso também. Intuitivamente. Eu não trago a escala para dentro da sala e mostro prescrição, pra ele. Né? Eu não mostro a escala, até porque todos eles são de educação física e tal, então tem uma boa intuição de treino. Eu acho que trabalhar com repetição de reserva, você tem um bom resultado só em 2 situações. Se você for um cara que tem muito conhecimento do seu corpo, tem experiência de treino, e é um cara de minha consultoria, eu acho que eu consigo explicar para ele o que é uma repetição de reserva. E pro cara quando ele tá com o seu treinador. Aí eu acredito que seja possível você trabalhar com uma boa faixa de reserva. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pegar o leg e colocar 200 quilos e o Ramírez fizer 8 a 12 até a falha, eu sei que se eu colocar 180 tá me sobrando 2 ou 3. Eu sei. Eu posso até fazer o teste. Eu posso um dia pegar o Ramírez e falar assim, ó, vamos fazer 2 séries sem falha, as 2 com 180 quilos. Daí eu chego na última e falo assim, Ramírez, o máximo que der. Digamos que ele faça 11. Eu tenho uma ideia que ele tá ali com umas 3 de reserva. Muitas vezes eu nem chego a fazer isso, porque eu já, pela experiência, eu sei o quanto mais ou menos tá de reserva, porque eu sei qual que é a carga da falha. E eu sei essa carga da falha pelas sessões de treino que a gente tá fazendo, né? Então, assim, hoje, o que mudou? Porque eu posso dizer que mudou com certeza, tanto na musculação como no fisiculturismo. Eu posso dizer que eu passei por essa época. Eu juro pra vocês, eu achava que eu só tinha resultado se eu treinasse todas as séries até a falha. Foi muito difícil pra mim no começo aceitar. Porque pra mim, terminar uma série antes era a sensação de derrota. Eu não tô dando o meu máximo. E aí, cara, por incrível que pareça, uma vez eu tive uma conversa com um cara, que é o Patrick Tuor, foi o cara que propôs o SST, né? Engraçado, ele é um prático, ele não é nem formado na área, e ele me falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou assim, você tem que ensinar as pessoas a treinar com inteligência, não só com o coração, com a faca na caveira. E aquilo mexeu muito comigo, eu pensei, cara, mas esse cara nem formado de onde ele tá tirando isso? Daí ele falava, ó, o meu método é muito exaustivo, não dá para usar em vários equipamentos, não dá para usar em várias situações de treino, porque é muito cansativo, vai ser contraprodutivo em um determinado ponto. E isso realmente mudou hoje.
Você tem vários bodybuilders e praticantes de musculação que procuram dosar as séries até a falha. Eu hoje, no meu treino, eu devo fazer, se fizer metade, é muito. Se eu fizer metade das séries até a falha, é muito. E antigamente eu fazia quase que 80%, 90%. Tudo até a falha, tudo no máximo. Então acho que isso mudou. E o que a gente percebe? Para o nosso benefício, não só para a força, é que a hipertrofia não muda muito. A revisão mais recente daquele refalo, acho que você deve lembrar, sim, ele mostra que a melhor zona de hipertrofia está falha e reserva, mas não muita reserva. Eu acho que o grande problema de você trabalhar com reserva com pessoas inexperientes é que elas vão deixar muitas repetições de reserva. Eu acredito que, pela leitura que eu tenho hoje, quando você está deixando 5 reps de reserva, você já está perdendo. Eu não tenho certeza, eu acredito, pela leitura, pela experiência. Então eu diria ali que eu teria que trabalhar com de 2 a 3 de reserva. Acho que é o adequado, né? Deixar mais do que isso de reserva seria uma situação de taper, de deload, né? Ou situação em que a pessoa não tá bem naquele dia, que pode acontecer. Mas no geral acho que é isso. Eu ia te fazer essa pergunta. A gente faz, durante a semana, a gente tem 2 dias aí que a nossa intensidade é mais baixa. Vocês também fazem esse controle de volume? Temos feito. Ainda acho que a gente leva desvantagem em relação a vocês sobre isso. Porque por mais que a gente, por exemplo, eu fale para vocês que eu coloco um exercício de força no começo, no desenrolar da sessão vai indo todo aquele estresse metabólico. E, Ramires, por mais que dividir seja bom por você se sentir recuperado no outro dia, o grande problema que eu vejo é a gente faz muito esforço por músculo. Muito. Então, por exemplo, chega no treino de sexta-feira, por mais que eu esteja com o meu posterior de coxa descansado, sem dor nenhuma, eu tô mole para treinar. Tô mole. Mentalmente. Neurotransmissão, tudo isso. Então, eu acredito que ainda tem um pouco o fisiculturista, o praticante de musculação que treina todo dia, ele tem muito medo de fazer deload. Ele tem muito medo de dar um dia de off, pela estética. Ele precisa ter aquele Pump. Shape inchado, né? Inchado. Se eu não tô inchado, não tá certo. Eu acho que essa é uma grande dificuldade. Essa semana eu estava conversando com o meu atleta que vai competir no Arnold, e aí eu sempre uso o relato, né? Ele falou, professor, tô sentindo um pouco de dor, tô mais fadigadão, deu uma baixada na dieta. Eu falei, cara, vamos fazer um deload. Falei, tira 20% da carga, não treina nenhuma série até a falha, deixa sempre 2 ou 3 de reserva e não faz nenhum método. E de 6 treinos na semana faz só 4. Não, mas é engraçado que no CrossFit, por mais que hoje em dia tem essa discussão sobre dias mais leves, antigamente o pessoal não respeitava isso, mas mesmo assim é cultural, é difícil às vezes você colocar num atleta cabeça dura que, cara, hoje você vai descansar, vai treinar leve, você não precisa treinar todo dia em alta intensidade, porque seu corpo, ele uma hora vai ceder, você vai lesionar, você vai ter um overreach não funcional. Então, essa questão é importante, mas a gente vê que na prática é difícil você implementar essa cultura, porque quando um cara é educado de forma errada, para você conseguir tirar isso, leva tempo. Leva. Eu acho que a gente está melhorando, cara, assim, tanto nós da musculação como vocês do cross. Eu acho que a gente começou a perceber que a gente precisa fazer isso para evitar lesão, que a gente precisa fazer isso até para o cara que treina com a gente poder ter um rendimento na vida. Sim. Ter um rendimento com a esposa, ter um rendimento com o filho. Trabalho. Porra, quantas vezes o Ramires me falava que chegava em casa e não conseguia fazer nada. Eu também. Na época que eu tava fazendo musculação em jiu-jitsu, na época lá do Paraná, cara, eu não conseguia pegar um livro na mão para ler, cara. Então, assim... E aí, qual que é o que você vai fazer da vida, qual né, que é o sentido, cara? né? Pois é. E o pessoal, né, lá nos Estados Unidos, eles usam muito o termo, né, lifetime periodization. Tipo, você vai periodizar pro resto da sua vida. Então, para quem não é atleta profissional e treina e quer treinar pro resto da vida, cara, você tem que pensar na sua longevidade no esporte. Até quantos anos você quer treinar? Você quer treinar durante 2 anos e, pô, você vai se lesionar feio, não vai conseguir treinar mais. Eu vou aproveitar isso que você falou e vou mencionar uma coisa muito legal. Eu lembro que quando eu vim pra cá pra fazer musculação, eu pegava bem mais peso que o Ramires nos exercícios e tal. Daí ele começou a treinar cross, depois que a gente foi lá a primeira vez pros Estados Unidos e tal.
Aí um dia acho que ele pensou assim, hoje eu vou pegar esse velho e vou ensinar ele, né? A gente foi lá na Católica agachar assim, né, e tal. Aí chegou uma certa carga, eu vou colocar mais. Daí eu falei, irmão, pode ir na boa aí, tranquilo, continua aí, eu tô satisfeito. E o que eu tenho conversado com os atletas mais velhos hoje em dia, da minha idade, vou fazer 44 daqui a alguns dias, né? Hoje, cara, quando eu chego pra treinar, se eu olhar pra uma carga, se eu agachei, eu senti uma pinicadinha na coluna, qualquer coisinha assim, eu falo assim, tá bom, hoje vai ser isso aqui. Eu não me arrisco. E antigamente, meu amigo, foda-se, vambora, vou colocar o peso e eu dou um jeito de levantar, sabe? Isso, às vezes a gente queria, por exemplo, fazer levantamento terra no final do treino, depois de ter feito todo um treino de dorsal, agora no final vamos fazer o terra. Como é que ficava a lombar no outro dia? Então, assim, você começa a ter mais cuidado. Porque você fala assim, cara, se eu colocar 10, 20 quilos aqui a mais, será que eu com 44 anos, meu rendimento vai melhorar tanto assim a mais? Você faz uma soma na hora e fala assim, tá bom. Claro, quem gosta de treino, né? O dia que tá se sentindo melhor, fala, hoje eu vou puxar, né? Mas eu acredito que o atleta mais velho, ele passa a conhecer melhor o seu corpo. Ele e passa também a se a disputa mais. do ego vai diminuindo. Vai, né? Com certeza. Você pensa assim, cara, eu quero ficar bem, eu não quero ficar com a minha coluna doendo, eu não quero ficar com o meu joelho estourado. Ah, cara, não vale a pena. Agora, comentando um pouco sobre a escala da reserva, por exemplo, dentro do cross, você tem, novamente, a parte lá do weightlifting, do powerlifting, onde a maioria dos atletas experientes já possuem lá seu RM. Então, eu não vejo eles utilizarem com tanta frequência a escala da reserva por conta de eles já possuírem o percentual de um RM. E talvez naquele dia que o cara tá meio mal, ele já começa a perceber intrinsecamente, cara, meu não vai render, então vou diminuir um pouco aqui meu percentual, porque eu não vou chegar em 80% nem em 90%. Então, ele intrinsecamente ele já faz esse autoajuste. Agora, para os alunos que não possuem o RM, seja alunos de turma, então, por mais que ele vai ter um pouco de dificuldade de entendimento da escala de reserva, já é um método alternativo, já que ele não tem um percentual de carga máxima. Então, eu costumo aplicar geralmente em prescrição para box, onde os alunos não possuem lá o RM, essa escala da reserva, tento educar eles. E aí, um outro conceito que tem sido utilizado a escala da reserva é dentro do Metcon. Porque no Metcon, se você tem lá uma tarefa a ser realizada no menor tempo possível ou o máximo de repetições em um determinado tempo, se você chegar lá, tem que começar com uns 80 bolas na parede. Aí você vai e mete uma de cavalo doido. Vai lá, quer fazer 80 e chegou na falha com 60. Fudeu. Nas outras você vai fazer 10. Você vai fazer de 1 em 1, de 5 em 5. Então, concordo. O termo da escala da reserva tem sido utilizado ali, ó. Cara, quando tiver... Vai se autorregular quando você estiver próximo da... faltando 5 repetições para você chegar à falha, quebra. Porque senão vai dar ruim. Sim. Então, a escala da reserva tem sido utilizado nessas situações de Metcon como estratégia de pacing. Eu acho bem prudente. Quando eu falo com a Letícia, ela fala que faz muito isso. Ela fala que realmente ela é meio que uma economia para ganhar no final. Porque senão você fadigou muito, depois o rendimento cai extraordinariamente, né? E só quem já se viu nessa situação de queimar a largada feio sabe o quanto dói. Imagino. Imagina assim, eu já senti isso na luta. Por pegar uma luta e jogar muito esforço naquela luta, segurar muito, e dali 1 hora você tem uma outra luta, você chega lá, você tá, assim... morto. Destruído. Às vezes perde pra um cara pior que você, porque você... tava cansado. Queimou a largada. Ou dentro da própria luta, né? Numa luta você vai lá, a luta dura 7 minutos, no primeiro minuto você vai igual um doido e você olha pro relógio achando que já faltam 30 segundos. Não, passou só 1 minuto. Aí você liga o modo sobrevivência, porque isso você mesmo. tá morto. Mesmo. Bom, e em relação à falha concêntrica, né? Você comentou que não é muito usual. Hoje vocês tentam dividir, né? Colocar dias com ou sem, o treino 50% com, o treino 50% sem falha concêntrica. Dentro do cross, a parte do levantamento não tem falha concêntrica do LPO, do powerlifting. É mais no Metcon mesmo. Mais no Metcon. Que aí você vai tentar chegar no seu limite, dependendo da intensidade que está sendo prescrita, para você ganhar resistência muscular. Só que, obviamente, dependendo do estilo do workout, se você buscar a falha, você vai
travar. Então, tem muitos treinos, né, talvez semanas, que o atleta não chega na falha, porque ele precisa pensar dentro do controle de pace. Pô, se eu chegar na falha aqui, no primeiro minuto... Acabou o treino. Faltam mais 19. Vamos pegar aqui. Só para relembrar, dos estudos que a gente publicou, a gente olhava a lactetemia pós-sessão daqueles Metcons bem conhecidos que a gente avaliou, né? Dava dando 14 para 16. Não, já bateu 19. Então, você já imaginou isso? Você pega o lactato de repouso, que é 2, tá pensando num cara que tá chegando em 18, 19. Na musculação, naquele estudo com o SST, que é um cara, é um demônio SST. Ele é talvez um Metcon, cara, porque ele é muito difícil. A gente pegou 10. Né? Claro, um só, uma sequência. Então isso significa que de fato tá chegando no esforço máximo. Tanto é que a gente viu que a frequência cardíaca média máxima era de 90%. Caralho, velho. Você é louco. Quem é que aguenta uma porrada dessa? Então eu acredito que é meio que... Eu não sei, né? Mas acho que até você como coach você deve falar pra pessoa, né? Com certeza. Segura aqui solta. Porque eu falo muito isso durante os treinos pros meus atletas. Falo, segura, tá bom. Que deu. Ele às vezes nem sabe o porquê que eu tô fazendo isso, mas eu tô fazendo porque eu tô pensando no contexto. E essa questão do pace também traz muito à tona a inteligência do atleta. Tem atleta que tem um condicionamento físico muito bom, mas ele tem dificuldade em como se comportar em tarefas. Então o cara, por mais que ele seja muito bom fisicamente, mas na hora de ele desempenhar, ele erra. Começa muito forte ou começa muito fraco. Então é uma questão interessante essa questão do pace, que com certeza você consegue diferenciar vários atletas em relação a esse controle do pace. Bom, nós temos aqui uma questão interessante a ser discutida, voltado mais para um tema geral, não necessariamente para a musculação ou para o CrossFit, que é sobre o tapering e o efeito residual. Eu recebi uma pergunta bem inteligente, né? Inclusive é um aluno lá de Portugal, que ele fala da seguinte forma: se a força muscular, né, a expressão da força, ela tem um efeito residual longo, ou seja, a taxa de decaimento é muito pequena, você consegue manter sua força, 14 dias sem treinar. Então, porque durante o tapering eu preciso fazer treino de força? Então, essa foi uma pergunta que ele colocou. Se você quiser colocar alguma... Legal. Cara, eu dei um curso recente de periodização e eu peguei as últimas dois principais estudos com taper que tinham, assim. E aí uma coisa que ficou bem claro, assim, nos dois papers, assim. Não tem hoje uma estratégia específica, assim, como é que tem que ser, né? Na verdade, lá o termo era deload. E até hoje na época da leitura, eu tentei explicar para eles talvez qual que poderia ser a diferença do deload pro taper, né? E eu não sei se você chegou a ver sobre isso, o que eu vi era assim, taper é pré-competitivo. E o deload poderia acontecer em qualquer momento durante o ano. Foi a única diferença. Se bem que em alguns momentos o próprio atleta fala que ele não vê diferença. Mas conceitualmente lá no que eu vi, pensando até naquele paper do Mujica, que tem todos aqueles tipos de taper, né? Taper exponencial, decrescente, step. É bem legal aquele artigo, né? Eu coloquei o artigo, inclusive, nesse meu curso. Cara, assim, realmente, eu tenho mesmo estudos publicados com pessoas praticantes de musculação que a gente interrompeu por completo a musculação por uma semana e quando a gente refez os testes de um RM, não tinha caído nada. Não tinha caído nada. Em praticante normal. Então, assim, fica um questionamento. Eu acredito muito que para o bodybuilder a gente acaba deixando um pouco por causa da sensação psicológica de você ficar sem treinar, que eles não gostam. Eu não acho que tem a ver com você render mais, ou isso vai ser melhor. Talvez se você ficar totalmente sem treinar, pode ser até que seja melhor. Inclusive a gente sabe que nem massa muscular você perde. Se eu pegar um cara e ele mantiver a dieta certinho, a única coisa que às vezes o peso dele desce 1 ou 2 quilos é glicogênio e água. Tanto é que na semana seguinte ele até recupera muito rápido. Então, assim, eu diria, cara, sem muito medo, que fazer uma pausa completa de uma semana ou colocar no formato deload, talvez não faça muita diferença.
Na minha opinião. No formato deload que você diz, é não chegar nos 90% como é recomendado, tipo isso. 60%, 70%. Agora, interessante, saiu um artigo, eu até tive que atualizar no livro lá o capítulo de tapering, sobre a estratégia de intensidade durante o tapering, porque vários autores comentam sobre você reduzir um pouco a intensidade ou aumentar a intensidade durante o tapering ou manter a intensidade 80, 85. Aí nesse estudo eles aumentaram a intensidade de um grupo e outro grupo manteve, próximo ali de 80%. E o grupo que aumentou a intensidade teve melhores resultados. Então, assim, melhores resultados que nós sabemos que não é muita coisa. Talvez vai aumentar 0,5 quilos, talvez menos de 1%, mas que para atletas esse é o diferencial. Então, esses estudos sobre efeito residual, se teve diminuição, não teve diminuição da força, eu fico meio assim, quem são os atletas, né? Será que um atleta de verdade ele se submeteria a isso? A querer ficar 2 semanas sem treinar a força? Dos que eu acompanho, nenhum. Porque foi o que você comentou. Eu acho que o feeling, o atleta fica com medo. Fala, putz, eu preciso colocar meu corpo a uma exposição próxima ali da competição. Então, vou ficar 2 semanas sem levantar 90%, 95%. Vai chegar na competição, eu vou pegar 100% e falar, isso aqui tá muito pesado. Eu acredito, Ramires, que se você diminuir o volume consideravelmente, não treinar até a falha, e você mantiver uma intensidade alta, talvez o efeito residual que a gente poderia discutir seria o efeito neural, que é um pouco mais rápido do que o efeito periférico muscular. Talvez um nível de excitação alta seja residual e quando você vai refazer o teste, acaba dando essa diferença de 0,5, 1 kg, 5 quilos. E talvez não seja uma coisa ruim. Eu vou falar por mim, dos meus atletas assim, eu não curto muito no taper e no deload tirar carga. Eu só normalmente recomendo a retirada de carga quando tem dor. Porque um dos parâmetros que ele coloca nesse artigo que eu usei lá é sensação de dor articular. Quando você tem sensação de dor articular, pelo que eu li lá, eles falam reduzir até 20%, mas você pode reduzir 5%, 10%. Eles falam de redução de no máximo 20%. Que seria essa faixa, manter os 80% e tal. Então, como o bodybuilder não vai ganhar campeonato por força, para nós daria ou não para manter a intensidade alta. Nos meus atletas eu procuro diminuir o volume, por quê? Porque muitas vezes eu faço essa redução quando a dieta está restritiva. Porque eu subentendo que o glicogênio está mais baixo, você está mais fadigado. Não faz sentido acumular fadiga porque não tem de onde tirar. Então, para mim, faz mais sentido manter a intensidade, não baixar quase a carga e diminuir o volume de séries. Outra coisa, para não esquecer, que é muito cuidadoso, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O pessoal fala muito no taper e no deload de variar exercício. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele fala assim, cuidado com a variação de exercício. Porque às vezes você pega um cara que agacha e mete ele fazer a fundo, no outro dia ele fica destroçado. Lembra aquela vez do leg? Sim. Que a gente fez aquela filmagem que você fez o leg? E ficou todo dolorido. Por quê? E se eu for lá e fizer a sequência do cross, eu vou ficar todo arregaçado. Quer dizer, mudar exercício, vai devagar, porque às vezes você vai deixar o cara mais quebrado ainda. Essa questão é interessante no cross, justamente sobre a variação do exercício. Por exemplo, a competição, na semana da competição, ela lança os workouts. Aí vai lá o atleta, eu quero testar a prova. Putz, você vai testar algo que você nunca fez. Então a probabilidade de você ficar dolorido e ter uma redução de rendimento é muito alta. Então depende muito, por exemplo, na prática, quando eu coloco o atleta para testar, talvez numa segunda-feira que ele consiga recuperar até a competição. Se for no outro final de semana. E também dependendo da prova, né? Do estilo da prova. Acho que uma coisa que os maratonistas fazem, que a gente poderia pensar, e até do que a gente está discutindo aqui, dariam vários estudos, né, Ramires? Eu acho que seria talvez aplicar, os maratonistas, eles diminuem o volume, né? Tipo, o cara vai fazer uma prova de 40 km, ele faz 20 km no treino. Então, não sei, a gente poderia pensar em algo do tipo. Por exemplo, eu tenho atleta que faz 40 séries de quadríceps. Eu percebo que se eu mantiver para ele 20 séries, cara, é mais do que suficiente. Poderia ser até menos. Se ele manter uma intensidade. Só que eu acho que se você baixar demais a intensidade, você não consegue baixar tanto o volume. E eu, particularmente, sou mais adepto, pelo menos até o momento, de baixar o volume. E uma outra questão, né, falando sobre o efeito residual, é que a gente não tem estudos sobre a resistência muscular. Então, fala-se muito sobre a força, sobre a hipertrofia, que acaba reduzindo muito mais rápido do que a força e a potência.
Mas sobre o efeito residual da resistência muscular, a gente sabe pouco. Eu acho que o impacto é bem mais negativo. Por conta de ser mais... depender muito da via metabólica. É mais volátil. Cara, você pegou aqueles estudos mais antigos com corredores que o cara para uma semana e reduz 12% o VO2, cara, você é louco, velho. Você é louco. Então, uma coisa muito legal dessa nossa discussão aqui, a gente tá falando de força, mas a gente tem que pensar no cardio, ainda mais no cross. Cara, tem alguns estudos mostrando que mesmo a musculação com muitas reps, 15, 20, 30, ela produz algumas adaptações que a musculação com mais carga não produz. 2 exemplos, isso já com humanos. Biogênese mitocondrial local e angiogênese local. E aí eu fico pensando, se eu tirar muito do cara no deload ou deixar ele totalmente sem treinar, será que essa variável metabólica ela não vai piorar? Talvez sim. Aí, claro, eu faço teste de força, não piorou muito, porque não depende em nada dessa via. Mas as outras coisas que ele vai fazer no treino dependem. Então, talvez a gente tenha que justamente pensar nesse equilíbrio, né? Eu percebo muito que a redução do volume de exercícios de resistência muscular, os atletas sentem muito. Tanto é que eu, no dia a dia, quando eu prescrevo um deload, eu sempre falo, não posso reduzir muito, porque senão você vai sentir nas outras semanas subsequentes. Então eu reduzo, mas não tanto quanto o treino de força e potência, porque o efeito residual ele acaba sendo muito mais prejudicado em relação à resistência muscular. Esse ponto que você levantou, acho que foi um dos pontos mais legais dessa nossa discussão aqui, porque a diferença entre volatilidade de adaptação entre a parte cardiovascular, metabólica e a parte de força. A volatilidade é muito maior na parte cardiovascular e na parte metabólica. As enzimas oxidativas, elas sofrem decréscimo em uma semana. 10%, 15%. Quanto isso vai impactar? Talvez muito, né? Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Bom, quer fazer mais alguma pergunta, Marcos? Tem alguma dúvida aí para o professor Jonato? Por enquanto não, coach. Vou elaborando aqui enquanto as perguntas vão surgindo aí. Eu tenho umas perguntas aqui que eu tinha deixado salvo. Vou ter que sair da transmissão lá no Instagram. Lembrei de uma questão aí que eu ia falar, mas aí você entrou num assunto mais interessante e aí acabou passando batido. Você estava falando da questão da musculação, de você ter que fazer a parte excêntrica, né? Para não jogar as coisas no chão, né? Certo. E assim, dentre vários treinamentos de força que eu já fiz, teve um protocolo em específico que a gente trabalhava a parte de excêntrica e especificamente nos movimentos que eu não agachava, que eu fazia os movimentos, né, de power. Cara, eu ganhei muita força. Assim, muita força. E eu queria saber se é especificamente por isso, por que treinar essa parte excêntrica proporcionou esse tipo de ganho? Eu posso ir para várias situações aqui que eu acho extremamente importantes. Eu sou muito fã do treino excêntrico, né? Sempre estudei o treino excêntrico. Assim, na fase excêntrica, a gente tem uma porção ali da actina e miosina na interação, que na fase excêntrica você tem uma interação de cálcio, que ela não é só aquela interação tradicional que a gente é acostumado a ver na contração muscular. E você tem um outro efeito, que é o efeito da energia potencial elástica. Então, quando você encurta, a gente imagina aquela mola, imagine um amortecedor, você aperta ele, quando você encurtou o músculo. Quando você solta, ele libera uma energia potencial elástica. Quando você treina a fase excêntrica, você consegue ganhar força por essas duas vias. E tem uma terceira, que seria a adaptação muscular que o treino excêntrico gera, né? A hipertrofia mais longitudinal, em outros feixes do mesmo músculo, e você ganhando músculo nesses feixes, talvez isso impacte na sua força também. E aí tem um estudo muito interessante, que eles treinam só excêntrico, com carga excêntrica, não com a carga concêntrica, e que eles treinam só concêntrico. Beleza. E aí eles avaliaram força excêntrica e força concêntrica. O que eles perceberam? Para mim foi foda, porque sendo do treinamento esportivo, foi um soco para mim aquilo, né? Quando eles avaliaram o ganho de força concêntrica, quem treinou excêntrico e não treinou concêntrico, ganhou a mesma força concêntrica. Só que quem treinou excêntrico ganhou mais força excêntrica. Então você imagine você que estava tão desacostumado a fazer a ação excêntrica, e talvez seja até uma coisa para se pensar, né? Em alguns momentos, mesmo no agachamento,
esses mecanismos todos, para mim, eles fazem muito sentido para ganho de força. Então, mesmo que a gente imagine que o movimento do power, principalmente do LPO, que do power ainda, né, tem, mas do LPO, mesmo no LPO, como você vai contar com o encaixe da barra para depois subir, explodir, eu acredito que em algum momento, tanto é que vocês já devem ter ouvido falar daquele método dead stop, né? Sim. Ele é muito utilizado para ganho de força e potência. A gente treina bastante. Pois é. Então assim, eu acredito, é porque assim, o Ramiz é um cara que estuda, né? Então ele vai tacar lá no CrossFit, ele vai meter essas paradas lá. Mas eu não acredito que a maior parte das pessoas pense nessas coisas, porque o cara nem estuda os mecanismos do treino excêntrico. Então, apesar da gente, foi uma das perguntas mais legais que a gente teve aqui. Porque apesar de a gente não imaginar a ênfase no excêntrico, naquelas ações do LPO, ainda assim o treino excêntrico pode contribuir para aqueles movimentos. Uma questão que muitos que estão escutando ou vendo o nosso episódio é em relação ao que você comentou de carga excêntrica, né? As pessoas têm essa dificuldade. O que é carga excêntrica? Eles não sabem que a força excêntrica é maior do que a força concêntrica. Então, você quiser explicar um pouco. Tem um estudo do Lee Brown, não sei se você lembra desse, eles fizeram teste de força concêntrica e excêntrica no supino, e eles fizeram com guindaste, velho, porque não dava para testar o excêntrico. O excêntrico era o quê? Você atava a barra em cima e você tinha 2 a 3 segundos para segurar a barra. Quando a barra descia de uma vez, eles não consideravam aquela carga excêntrica. No supino em especial foi 24% maior. A maior parte dos estudos que eu pego tem um com lag, que ele compara concêntrico e excêntrico, também cerca de 30% maior. Então imagine que a gente tem um efeito residual aqui de 20 a 30% que a gente não está usando. E por incrível que pareça, por mais que a gente fale que a musculação tem fase excêntrica, a maior parte das pessoas que treinam musculação dispensa a fase excêntrica, faz mal a fase excêntrica ou nunca treina a fase excêntrica com a intensidade que ela permite. Ou seja, aumentando mais em relação ao percentual da concêntrica. Só que lá no powerlifting, no CrossFit, você tem a dificuldade de auxílio, né? Uhum. Quem é que vai... Você vai segurar a descida e aí, sim. Quem é que vai subir a carga? É uma dificuldade, sim. Mas eu vejo que tem empresas de equipamentos que estão construindo máquinas que permitam fazer esse ajuste da concêntrica. Sabe quando que você percebe que o teu excêntrico é uma merda? Quando você vai fazer uma flexão nórdica. Você não consegue segurar, velho. De tão fraco que é a fase excêntrica. Uma coisa que eu gosto de fazer na barra fixa, que aí talvez tenha alguma utilidade para vocês, claro, a gente executa a barra fixa daquele jeito mais tradicional, né? O que eu fazia com alguns atletas? Eu levava o atleta, eu colocava um step, e mesmo quando o crossover é muito alto, às vezes eu levava o cara no Smith. Aí eu baixava a barra e fazia o seguinte, eu pedia para ele saltar do caixote, subir e só fazer as excêntricas. Cara, eu tive uma menina que eu levei ela até a falha na barra fixa e ela fez 6 repetições excêntricas depois. Olha a reserva que ela estava tendo. Nossa. Então eu sempre utilizei. E aí eu acho que a gente tem que criar. Tipo, na barra fixa você dá um salto, segura, faz só as fases excêntricas, E outra coisa é o forçado, né? Ou a cadência. O que a gente não tem noção ainda é se a cadência é suficiente para gerar a mesma repercussão do que a carga excêntrica de fato. Principalmente na força. Né? Isso. Eu acredito que sim, até pelo que a gente vê no dead stop, né? Eu acho que dá. Né? Então, por exemplo, se você está muito desacostumado, sei lá, faz umas séries com uma cadência de 4 de excêntrica. Porra, no agachamento, cara, é difícil pra caralho. Tô maluco. É foda. Então, acho que vale a pena testar. Essa questão do controle da velocidade, agora teve uma competição online com prova de força, e aí eu vi que quem é muito acostumado a segurar a excêntrica é prejudicado. Com certeza. Porque eram 4 RM supino, né? E aí o cara segurava e falava, acelera a descida, meu amigo. Acelera a descida e explode a subida, isso é louco. Então, se o atleta ele quer treinar essa fase excêntrica cadenciada, ele precisa se reeducar depois para também, numa prova de força, realmente ele não cadenciar muito e perder força. Né? Eu diria que ele deveria não passar de 20% dos estímulos. Seria um 20% ali só para trazer aquele potinho de ouro. Uhum. Ele não pode nem querer dar muita atenção para isso. Seria só um toque para ele justamente não perder. Porque se você pega ali os jogadores, aqueles exercícios complexos que se faz no futebol hoje, por exemplo, o cara agacha, dá o tiro e faz o movimento técnico.
Porque se ele ganha muita potência, ele perde aspecto coordenativo. Então eu acho que talvez fazer até na mesma sessão de treino. Não fazer assim uma fase só de excêntrico. Só colocar um pitaquinho ali para ver o impacto senão disso. Senão perde a especificidade, né? Exatamente. Que não é interessante. Sim. Bom, então, última pergunta. A maioria das perguntas que fizeram lá na caixinha do Instagram a gente já respondeu. Mas uma que a gente não comentou aqui foi sobre as precauções com quem quer praticar crossfit e musculação. Cara, eu acho que essa é uma pergunta boa. Muitas vezes é dúvida até. Porque você tem um cara que às vezes trabalha nos dois, né? Cara, o que eu nunca faria na musculação? Exercício básico. Porque já tá tudo feito. Então, eu acredito que o que me preocupa muito? Os estudos mostram que glúteo médio é um músculo que enfraquece muito por inespecificidade de treino. Agachamento não é bom para glúteo médio. Salto não é bom para glúteo médio. Nenhum desses exercícios é bom para glúteo médio. E vocês têm um volume brutal desses exercícios. Apesar de ter ali a passada lateral com elástico, né? No aquecimento, no aquecimento. Então, acredito que glúteo médio é um músculo que precisa ter muita atenção. Posterior de coxa é um músculo que precisa muita atenção. Por quê? Apesar de a gente pensar que lá no cross dá para fazer o stiff com a barra livre, ainda assim você tem o bíceps cabeça curta que precisa de flexão de joelho. Ou seja, aí eu sempre penso assim, tá, mas a flexora não é específica para melhorar o meu desempenho no cross. Eu sei, mas se você lesionar o posterior de coxa, você não vai ter desempenho. Então não faz sentido. Então, e quando eu falo isolado, eu não estou falando isolado por estética. Eu estou falando isolado por prevenir lesões. Como um acessório, né? Como acessório mesmo. Então isso daí eu acho que seria fundamental para o cara do cross. Fazer abduções, rotações externas, exercícios específicos de fortalecimento de deltoide posterior, para fixar melhor a barra, nas barras acima da cabeça, treinar melhor as fibras depressoras da escápula, que praticamente a gente não vê isso no cross. É muito importante para a fixação da barra acima da cabeça, treinar a depressão de escápula. É uma coisa que dá para fazer no box, mas se quiser fazer na musculação fica bom. Por exemplo, você pega a puxada, você não faz ela, você só coloca os braços para cima, fixa na puxada e você faz só depressão de escápula. Cara, vocês terem uma ideia, eu tenho um atleta que ele não consegue fazer a puxada com determinada carga, mas quando eu coloco ele para fazer só a depressão de escápula, ele consegue fazer com uma carga absurda. Então é um músculo que a gente precisa treinar. Precisa, não é? E aí tem um problema que a galera começa a entender como é que funciona elástico, e eles acham que elástico já é treino. Então tem muita coisa que o elástico faz, mas é mais uma ativação. E a gente precisa treinar a força desses músculos. Isso me preocupa. Inclusive dessas cadeias abdutoras, flexoras. Então eu acho que o principal na musculação para um cara do cross, se ele não estiver pensando na estética, seria treinar esses músculos que a gente sabe que tem muito menos volume no cross. E se você não for mesclar com a musculação, você precisa tentar incorporar esse trabalho dentro do box, né? Um exemplo de exercício tranquilo que dá para fazer além da flexão nórdica é a flexão com a bola suíça. A flexão com a bola suíça é excelente, ela é uma flexão de joelho, ela é um exercício difícil de fazer e, fortalece muito bem. Uma outra forma de você fazer essa variação é no banco do remo. Sim. Você fica deitado e faz assim. Sim, aquele deslize, né? É excelente. Aliás, quer saber? Esse tempo que eu fui treinar numa academia que tinha, eu coloquei aquela sapatilhazinha que tem a rodinha, rapaz, eu fui fazer aquele negócio, puta que pariu. Absurdo. Então, assim, eu sempre, igual aquela vez que a gente fez aquela palestra lá no evento de cross, eu falei, cara, você não precisa gostar de cadeira extensora, você pode fazer a flexão nórdica reversa, no box. Porque eu sei que tem cara do box que não quer ir na sala de musculação. Não, e precisa colocar lá. Cara. E também dá pra ele fazer com o próprio elástico, mesmo que seja uma ativação, dá pra ele atingir ali. Com certeza. Acho que esse é o principal, ou seja, o que o Ramires sempre fala. O cara que é treinador de cross, ele tem que ser um profissional de educação física. Ele tem que entender de treinamento, ele tem que entender de anatomia, biomecânica, porque senão ele pode não entender a importância desses exercícios para um atleta ou um praticante normal. Com certeza. Detalhe, né? As mulheres já vêm com esse pacote pior. Principalmente posterior de coxa. É por isso que a incidência de condromalácia é maior em mulher. Ela tem mais discrepância de força entre quadríceps e posterior de coxa do que o homem.
E aí, porra... E no cross fica mais acentuado, porque não trabalha posterior quase nunca. Exato. Né? E aquele volume de agachamento, como é que faz? Né? E aí, claro, se você tiver uma praticante de cross ou um praticante de cross que quiser estética, aí por que não, né? Se cuidando para não ter dores e tal, aí incluir exercícios de braço. Não exagerar no volume. Não exagerar no volume. Porque, cara, é impressionante. Tinha os caras do jiu-jitsu que eles iam fazer musculação, eu falava, cara, mas não é pra fazer esse exercício. E o cara falava, não, bicho, mas eu quero ter o braço grande. Eu falava, cara, então peraí, então você quer fazer musculação por estética, né? Não, eu quero parecer grandão lá, não sei o quê. Pô, então... e teoricamente seria ruim, né? Pra um lutador ser grande demais é ruim. Certeza, o cara sai da categoria. E, cara, é foda, cara, assim, porque às vezes o cara não entende, ele acha que ele vai assustar o adversário por ser mais musculoso. Cara, quando eu ia treinar, quando eu ia treinar, eu adorava pegar os caras grandão, falava, pô, vamos lá. O cara travado. Você é louco, você pegava os caras mais leves, os caras muito rápidos, era um saco, cara. Não, e no cross teve o maior de todos, né, que o pessoal gosta bastante, que é o Froning. Ele já deu uma entrevista falando isso, que ele treinava bíceps para chegar na hora de aquecimento, já abalar o mental do adversário. O cara vai olhar pro bíceps, porra, que bíceps grande é esse? Cara, pois é. Né? Aí os caras estão aquecendo pra uma prova de 5K de corrida. É uma questão. Pode-se usar esse subterfúgio, se ele souber fazer, né? Se ele souber administrar bem, né? Por que não? Acredito. Bom, pessoal, então estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui do Hércules Cast. Mais uma vez agradecer a presença do Marcos, a Haddad. Quer falar alguma coisa? Pô, Jonato, obrigado aí por essa aula. Foi espetacular, assim, fiquei mais como espectador, mas, cara, tava me sentindo uma criança vendo uma vitrine de brinquedo, assim, ó. Eu que agradeço vocês. Legal demais, pô. Obrigado pela participação. E agradecer o Jonato, meu mentor, foi meu orientador de mestrado, doutorado, grande amigo, pela presença. Ele que é a maior referência também de força aqui do Brasil. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem acessar o conteúdo dele, é só seguir lá o Instagram dele, @JonatoPrestes. Obrigado, gente, de coração, comemorando aqui o Ramires agora, papai, filhinha, né? Não sei nem se podia falar. Pode, mas já falando. Tô feliz pra caramba. Sempre falo assim que quem veio depois a gente vai acabar superando a gente, né? Eu acabei deixando essa história do filho de lado. Ele e o Darran já tiveram, então tô felizão por eles aí. E, cara, assim, ó, eu queria deixar uma mensagem pra galera do Cross. Nem todo professor de musculação é um cuzão que fala mal. E também vice-versa. A musculação pode trazer algumas coisas importantes para vocês. Vamos unir o exercício para a saúde, para o alto desempenho dentro da educação física, que é o que mais importa, basicamente. É isso, muito legal a mensagem. Muito obrigado mais uma vez, Jonato. Valeu.